Agora eu gostaria de iniciar aqui a nossa segunda parte, que é a formação do nosso debate, nossa mesa redonda. Gostaria, então, de convidar a vice-presidente, a primeira vice-presidente do CREA, a engenheira civil Marisa Pignataro Santana. Trabalha há 37 anos na área da construção de saneamento, é graduada em engenharia civil pela UFG, pós-graduada em curso de saúde pública para engenheiros e também pós-graduada em curso de especialização de tratamento de resíduos sólidos e líquidos da UFG. Então, professora Marisa, poderia se juntar a nós? Uma salva de palmas. Pode ficar à vontade. Gostaria de convidar também o engenheiro civil Wesley Ricarte, que é engenheiro civil, é gestor de obras e coordenador, trabalha como gestor há mais de 8 anos, atuando diretamente na área operacional da empresa GPL Incorporadora. Wesley, fique à vontade, junte-se a nós também. Uma salva de palmas para o Wesley. Gostaria de convidar também a engenheira Vitória Facione, que ela é engenheira civil, formada em engenharia civil pela PUC Goiás, possui formação e atuação na área de planejamento e controle de obras, pautado na filosofia Lean. Atualmente trabalha na Terral, na área de custo e prazo, e cursa uma pós-graduação em sistemas de Lean pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Então, Vitória, por favor, se junte a nós. Uma salva de palmas. Gostaria de convidar também para complementar a nossa mesa a engenheira Cristiane Moresti. É engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, especialista em gestão de projetos, engenharia e arquitetura, atua na Bambuí há 11 anos e atualmente é responsável pelas áreas de gestão de segurança e da contraltoria com planejamento. Professora Cristiane, uma salva de palmas. Para complementar, então, gostaria de convidar aqui para a nossa mesa o engenheiro civil Renato Del Grosso Filho, graduado em Engenharia Civil pelo Instituto Federal de Goiás, pós-graduando em Engenharia Econômica e Financeira para projetos de investimento pela Universidade Federal de Goiás. Atua também na área de gestão e gerenciamento de sistemas produtivos de obras civis, verticais, de alto e médio padrão construtivo. Engenheiro Civil Renato, seja um prazer unir-se a nós. Então, a gente vai inserir aqui, de surpresa aqui para você, Dr. Júlio César Valandro, que é diretor da FCT Engenharia. Gostaria de convidar você também a se juntar a nós aqui na nossa mesa redonda. Seja muito bem-vindo. Eu peço desculpas aí, o Thiago, eu fazendo o Thiago passar aperto aí. Já que tem uma cadeira, assim, infelizmente nós tivemos a notícia aí que o presidente do Sinduscom ele testou positivo hoje, então ele não pôde estar presente. E nós aproveitamos aí a oportunidade da presença do diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologias da UFG estar presente, então nós aproveitamos e chamamos, porque no início da nossa conversa aqui, eu estava sentada com a Marisa, e ela me fez uma resposta e uma provocação. Tá? Então, deixa eu recorrer aqui às minhas perguntas e resgatar algumas pesquisas que nós fizemos. Nós fizemos uma pesquisa recentemente, e em todas as empresas, a maioria, pelo menos várias empresas construtoras, no total foram 43 empresas construtoras, e nós identificamos que a maior, assim, dentre as tecnologias existentes, as empresas estavam utilizando ficha de verificação de serviço e softwares BIM. E mais de 70% das empresas sequer conheciam sobre outras soluções. Por exemplo, QR Codes, se utilizassem, por exemplo, drones para manutenções, por exemplo, e outras soluções aí que nós identificamos. Então, a ideia era trazer esse grupo de engenheiros, de pessoas que têm experiência dentro de canteiros, relacionada a planejamento, relacionada à parte de manutenção e segurança, engenheiros de produção, antes de tudo, pessoas que entendem de produção, para discutir sobre tecnologias. E a minha primeira pergunta vai para a Marisa, que representa aqui hoje o César, Marisa Pignataro Santana, que eu gostaria de entender quais são as perspectivas do CREA, como o CREA entende para a construção civil, tendo em vista todo esse avanço da necessidade de industrialização, modernização produtiva, tecnológica, construtiva,
Como o CREA enxerga esse movimento dentro dessa indústria? Bom, boa tarde ou boa noite, não sei. Estou aqui representando o presidente Lamartine, que estava com outros compromissos, mas eu já estou bastante surpresa e feliz de estar aqui, do CREA, poder participar desse momento, porque a gente vê uma integração grande das empresas de construção, porque nós estamos dentro do Sinduscon, né, com a universidade, né, é outra universidade. Então, a gente vê isso com muita felicidade, porque nós precisamos do entrosamento grande entre as entidades, entre as universidades e entre as empresas de construção civil. O CREA representa mais de 200 modalidades, não só da engenharia, só a engenharia são mais de 80 engenharias, né? E a gente se preocupa muito com essa integração. E nós estamos percebendo, como todos sabem, o desenvolvimento muito grande das engenharias, e a engenharia, ela é desenvolvimento tecnológico. O Brasil precisa disso, sempre precisou, e nós estamos vendo com muita dinamicidade a questão da construção civil. E tudo isso está correndo rápido e todo mundo precisa acompanhar, né? Então, fico muito feliz com os podcasts, fico feliz com a participação dos estudantes, acho que eles já estão se inserindo até previamente no mercado de trabalho, já entendendo tudo que está acontecendo e fazendo história, trazendo já inovações. Fico muito feliz com isso. O papel do CREA, como vocês sabem, é a regulamentação da profissão, é a proteção da nossa profissão. Nós não podemos deixar o leigo atuar nas nossas áreas, porque isso também representa perigo para a sociedade. Então, nós protegemos a nossa atividade profissional, os profissionais e a sociedade como um todo, porque o engenheiro é que sabe, é que estudou, é que sabe fazer, né? Então, ele que tem que fazer. Nós temos uma preocupação hoje muito grande no CREA com a fiscalização, aumentando cada vez mais, né? Tentando, de toda forma, afastar o leigo de fazer nossas atividades da engenharia. E algo muito importante que nós aprovamos recentemente no CREA foi o Colégio das Instituições de Ensino. Foi uma proposta do professor Euler, da Universidade Federal de Goiás, que é nosso conselheiro, e o Brasil todo vai adotar esse colégio de instituições de ensino. O que quer dizer? Que o CREA vai estar integrado com as instituições de ensino, ouvindo e trazendo propostas, porque a nossa preocupação é que as universidades elas possam estar inseridas nessas novas tecnologias, nessas novas metodologias e possam também trazer no ensino, né? Porque vocês que já são profissionais, já estão atuando aí na construção civil e inovando cada vez mais, trazendo sempre as tecnologias, então as universidades também têm que estar entrosadas. E o Colégio de Instituições de Ensino, que tem 6 regionais no estado de Goiás, que já foi instituído, terá, então, essa interação com as universidades. Então, vocês podem contar com o CREA em todas as situações, no que precisarem, nessa questão das inovações tecnológicas, que o próprio CREA já sempre procura ser de vanguarda dentro da nossa própria instituição, assim como apoio às entidades, aos patrocínios, tudo isso. E vem bastante ao encontro da nossa proposta de interação esse evento aqui, que eu fiquei muito feliz e surpresa com ele, né? Com o fato de nós termos aqui alunos, termos engenheiros já formados, as empresas com toda a sua expertise. Parabéns pela iniciativa e estamos sempre aí para apoiar todas essas iniciativas. Não posso falar muito, mas fiquei muito feliz ali com as fotos, né? Eu atuei na área de saneamento muitos anos
e fico muito feliz, já vim aqui outras vezes discutir a questão dos resíduos da construção civil. Então, acho que tudo isso nós temos muito a evoluir e implantar. Obrigada. Essa exposição aí tão bonita que está aí fora é de responsabilidade do professor Éder, né, que está recepcionando aí, está recepcionando vocês, e pode depois, no momento de fala, explicar um pouco sobre o projeto, sobre a exposição. Acho que seria bem interessante. Eu gostaria de passar agora a palavra para o engenheiro civil Wesley Ricarte. Nós já discutimos um pouco sobre isso em outro momento, né, Wesley? Para falar um pouco assim, quais são as tecnologias, na sua opinião, que são assim imprescindíveis para a gente ter de fato um monitoramento atual aí, monitoramento em tempo real, que essa construção nos exige, né? Nós temos 2 engenheiros aqui de produção do chão de fábrica, né, que vieram ali da obra. Né, a Victória está até olhando assim, vim da obra. Qual o monitoramento de fato que vocês estão utilizando, que a GPL está utilizando, que tem funcionado, que traz de fato um controle em tempo real que é necessário para a gente nesse momento, de agilidade de produção, de resposta de produção? Então, boa noite, Tatiana, obrigado pelo convite, primeiramente. Como você falou, acho que achei interessante, desde aquela discussão que a gente teve, no programa que a gente participou junto, entender que a obra ela é um chão de fábrica, né? Então, a gente precisa desses processos, dessas ferramentas integradas, a fim de a gente ganhar tempo, né, fazer mais com menos. Acho que hoje o desafio, inclusive, da construção, da gente construtora, é fazer o mais com menos, né? O mercado hoje ele não nos permite tantas pessoas à disposição, então a gente busca, né, e tenta buscar e conhecer mais ferramentas que possam otimizar esse processo dentro do canteiro. Então, hoje, a parte digital realmente é um caminho sem volta, né? A gente hoje trabalha no canteiro de obra com tablets, né, com planejamentos interligados e com qualidade, e a ideia é que cada dia mais a gente possa aprimorar isso e buscar novas. A gente já está contratando, inclusive, né, a gente tem até através de um evento de vocês aqui, que a gente participou, se não me engano, em agosto, o Agilin, ConstruCode. Então, são as ferramentas que a gente entende que é importante e que a gente está implantando dentro do canteiro também, né? Então, hoje é imprescindível isso, por questão de otimização, de poder enxugar mais, né, e ter uma equipe mais engajada e que possa produzir mais, né? Acho que o Lean é isso, é a gente fazer mais com menos. A gente hoje ainda está muito na questão dos princípios e conceitos. Eu falo que meu gerenciamento hoje, minha coordenação dentro da empresa, é muito voltado para a questão de poder vender a verdade, né, para o pessoal. A gente ainda trabalha com... Eu estava até comentando com a pessoal da Bambuí aqui que a gente não consegue nem sempre levar as mesmas pessoas para o próximo canteiro, então a gente tem muita essa rotatividade, e a gente poder qualificar essas pessoas, e a partir do momento que você precisa ir em outro local, essas pessoas não participarem mais, já fica um pouco mais complexo. Então, o nosso chão de fábrica é um pouco diferente, a gente não consegue ter vamos dizer assim, uma fidelidade, e o nosso desafio é ficar mostrando princípio e conceito para poder aplicar a ferramenta. Então, acho que as ferramentas estão aí, a gente está buscando, né? A GPL é a empresa que deixa a gente muito livre para poder buscar, conhecer e aplicar, e a gente está nesse processo de treinamento e qualificação das pessoas dentro do canteiro. Obrigada. Professor e diretor da FCT, né, Júlio César. É a segunda pessoa que me fala essa semana, quando eu pergunto sobre como que você entende, né, como que o CREA entende que esse mercado tem avançado, tem evoluído, e a pergunta é respondida com uma outra pergunta: como a universidade tem se preparado e tem evoluído com relação a essa modernização que o mercado tem apresentado? Muito boa tarde a todos. Bom, eu não posso deixar aqui de agradecer a Tatiana pelo convite, que atendi aqui de muito bom grado, em meio à semifinal da Copa do Mundo, né? Mas, bom, não é fácil concorrer com isso, viu, Tatiana? Já fazendo uma espécie de consolo aqui, se a tua expectativa era maior.
Mas agradeço muito, Tatiana, pelo convite, cumprimento todos os colegas que fazem parte aqui dessa mesa, né? Mas antes de responder a tua pergunta, eu quero assim externar aqui o meu orgulho e minha satisfação de ver um projeto, uma ação de extensão da Universidade Federal de Goiás, protagonizada pela Tatiana, mas sobretudo pelos nossos discentes, e que assim já ganha tamanha envergadura, tamanha capilaridade aí, já atingindo outros países e uma perspectiva de crescimento. Então, fazer universidade é isso, né? E não tenho dúvida que isso impacta muito positivamente na formação de vocês, que são aí os protagonistas, né, dessa ação de extensão. Eu também quero assim fazer questão de saudar aqui, cumprimentar, parabenizar o CREA pelo trabalho. Nós recebemos lá do CREA um documento, inclusive, chamando a universidade para interagir com o CREA. Isso é extremamente saudável, é muito bem-vindo, né? Sou entusiasta disso. Porque a universidade também vai aprender com o CREA, e essa troca é sempre, essa sinergia é sempre saudável, né? E essa situação que a Tatiana levanta de a universidade se preparar, eu diria assim que é um desafio, é um desafio que está posto. Nós temos que, a universidade tem que ser vanguardista, tem que tentar andar à frente do seu próprio tempo. E muitas vezes nós temos até assim uma certa cultura, em certo grau, até conservadora, o que eu diria assim que tem que ser superado, né? Então, Tatiana, eu sinceramente assim vejo iniciativas promissoras dentro da universidade, por outro lado, que tentam fazer essa leitura da evolução, enfim, de mundo mesmo, e aí, claro, isso impactar no processo de formação e nos processos de pesquisa e, enfim, desenvolvimento tecnológico. Mas um aspecto em especial que eu gostaria de destacar, que é quase que um clichê que nós temos, né, que é essa coisa de, é muito positivo integrar a universidade com empresa, temos que fazer isso, já foi, inclusive, referido aqui, né, e esse é um exemplo disso, talvez, essa iniciativa aqui. Mas eu assim, confesso a vocês que não é um processo tão tranquilo. Se fosse, estaria todo mundo fazendo já. E aí nós podemos até discutir isso, por que isso não acontece de forma mais fluida, de forma mais tranquila. Tem uma série de elementos aí, até de cultura, no Brasil especialmente, cultura empresarial, até questões assim que já estão sendo superadas, de ranços ideológicos. E, em certo grau, assim, nós temos que avançar nisso, né? Hoje, eu diria assim que as iniciativas que nós temos consolidadas dessa integração, e vai um pouco na resposta que eu estou formulando aqui, são os nossos TCCs, que são desenvolvidos com empresas, os nossos estágios previsionados, e quase que para por aí, né? Projetos de inovação, de pesquisa, de desenvolvimento ainda, no meu entendimento, estão engatinhando, né? Tipo assim, uma empresa aportar recursos para desenvolver tecnologia. Então, são aspectos aí que nós temos que debater e tentar avançar efetivamente, né? Nós temos lá na Faculdade de Ciência e Tecnologia, que a Tatiana fez referência, que é no campus Aparecido de Goiânia, da UFG, o campus mais jovem da UFG. Até temos alguns projetos nesse sentido, estamos aprendendo muito no andar aí da carruagem, né, na trajetória, e percebendo epidermicamente assim, que isso não é tão simples, né? Até uma experiência que nós vamos oportunamente relatar, talvez, uma trajetória de busca de integração com empresas num nível, vamos dizer assim, de apresentar soluções, implementar soluções para as empresas, fugindo um pouco desse lugar comum de estágio e de TCCs. Mas, Tatiana, eu vejo que essa tua pergunta nos remete a um desafio, né, voltando para a pergunta aqui, de fazer esse acompanhamento, né, e isso passa pela nossa prática cotidiana. Eu tenho, até nesse sentido, assim, sido crítico do excesso de aulas que nós temos em sala de aula. Nós temos que pensar, talvez, num novo formato de projeto, até de PPC, de projeto político-pedagógico, talvez enxugar mais aulas e desenvolver mais projetos, ir mais para as empresas, ter esse tempo para isso, permitir que o nosso acadêmico tenha esse tempo para isso. Porque, muitas vezes, nós temos hoje um excesso de hora-aula em sala de aula, para uma geração que talvez não tolera mais isso. Talvez nós temos que começar por aí, né, entre outras iniciativas. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Júlio, o teu posicionamento e, antes de tudo, as empresas também relatarem o que elas querem de solução, porque, né, às vezes existe uma pesquisa dentro da universidade, já existe uma solução dentro da universidade,
E nós precisamos comunicar isso à sociedade. Isso é importante também, né? Eu vou fazer uma pergunta agora para a Cristiane, né? Assim, ela representa hoje a Bambuí, aqui como empresa, né? E a pergunta é a seguinte: quais são as soluções que estão ofertadas no mercado e que hoje a Bambuí utiliza e que, de fato, tem contribuído para as áreas de planejamento, manutenção, segurança? Estou colocando várias frentes aí na tua mão. Tudo, em resumo, é tudo. Me interessa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, lá na Bambuí a gente tem o privilégio de ter um diretor que gosta muito das tecnologias. Então, ele sempre incentiva a gente a procurar novos métodos e novas ferramentas, né? E, atualmente, a gente está trabalhando com algumas que o Wesley citou aqui, né? Entre elas a Aval e a ConstruCode também. A gente já está com essa parte da ConstruCode no canteiro de obras, na parte de projetos. E até na questão da segurança, nós vamos também implantar para o pessoal que da parte de segurança, se o funcionário quiser, né, saber a instrução de trabalho dele, o que ele precisa trabalhar com segurança, nós vamos deixar lá o QR Code dele para ele ver como é que ele tem que usar certo o EPI. E dentro dessas ferramentas que a gente tem usado, a gente também usa também o UAL, que é uma ferramenta, que é um app, né, que é de controle, tanto financeiro hoje para a gente, quanto na parte de folha, que faz parte também, né, da nossa parte de segurança, que é o controle de ASO, de CAT, dessas emissões de exames. E, com relação à ferramenta de controle de checklist, a gente usa o QuizQuality. Então, nós começamos a usar o QuizQuality na nossa obra que a gente entregou agora. Então, todos os nossos checklists de segurança nós levamos para dentro do QuizQuality. Não é fácil a gente mudar a cabeça das pessoas, né? Então, assim, a questão do Lean, assim, a gente sempre fala que o Lean é uma filosofia, né, uma cultura. E dentro dessa cultura, a cultura da segurança também, eu acho que para quem já trabalhou um pouco com isso, é mais difícil ainda, porque a pessoa que trabalha na parte de segurança é a pessoa mais chata da obra, é aquele cara que ninguém quer ver perto, né? Então, a galera vê o técnico de segurança, sai correndo, porque sabe que lá vem bronca, ou senão vem alguma coisa pedindo para trabalhar com segurança. E os nossos técnicos hoje, quando a gente implantou, né, esse sistema de checklist, o técnico, antigamente, ele tirava ia lá, né, na impressora, imprimia lá o checklist, ia para a obra fazendo na mão, voltava para o computador, colocava todo o processo lá, aí a gente recebia um relatório. Quando a gente inseriu esses checklists de segurança dentro do sistema, o técnico ele chega no local, ele já vê uma questão, ou ele está fazendo uma vistoria geral na obra, ele já deixa registrado dentro do tablet. Então, o técnico hoje ele trabalha com um tablet. Esses tempos atrás, eu estava até lembrando, a gente, para justificar, né, para a diretoria o que a gente precisava de usar, porque não, o técnico não precisa de nada, não. Ele tem que andar na obra. Então, aí a gente foi mostrar. Eu falei, olha, o técnico hoje ele vai fazer um checklist. Então, ele faz pelo celular? Faz. Né? Então, mas é melhor fazer num tablet? Porque a visão do sistema é melhor. No tablet é muito pequena. No celular fica muito pequena. Né? Então, a gente optou por usar uns tablets já, de menorzinhos. Tal. Então, assim, começamos a usar. Então, o que acontece? Ele faz o checklist na obra, eu estou lá no escritório, se eu quiser abrir e olhar as não conformidades que estão acontecendo na obra, na questão de segurança, eu já tenho um relatório todinho lá. Então, assim, é em tempo em real. Antigamente, ele demorava uma semana, não deu tempo de mandar o relatório, de fazer o relatório aqui. Não, já está lá o relatório dele. E outra coisa que a gente implantou agora recentemente foi colocar o checklist das máquinas. A gente colocou como vistoria, né? Então, o que acontece? O operador da cremalheira, o operador da betoneira, então ele tem todo um checklist que ele faz diariamente. Então, nós pegamos esse checklist, transformamos numa vistoria, ele continua fazendo o checklist dele, mas o que acontece? A confirmação do checklist a gente faz pelo tablet. Então, o técnico de segurança chega lá, faz a confirmação com ele.
essa confirmação chega por e-mail no engenheiro. Então, toda vez que ele faz um checklist, o engenheiro recebe no e-mail dele o checklist e dá a confirmação de que ele viu aquela vistoria. Então, se tiver algum problema, o engenheiro já está sabendo, então ele vai tomar as providências dele, né? E acho que é isso mesmo, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui, que o vídeo foi. Mas, assim, o que a gente tem feito bastante na questão da obra é a utilização do checklist mesmo. Nós temos trabalhado também, a gente criou agora recentemente, já ia esquecendo disso, dentro do Agile, a gente criou, agora recente, nós fizemos toda a programação do trabalho de segurança. Então, todas as tarefas que a equipe de segurança tem, pode ser terceirizada ou mesmo da obra, nós criamos lá toda a estrutura. Então, o próximo passo nosso agora é vincular na linha de balanço, nós criamos, então, todas as etapas, é vincular a linha de balanço da segurança com a linha de balanço da obra. Então, eu consigo enxergar, no meu longo prazo, todo o processo de segurança, e no médio prazo eu coloco todas as restrições, que são os projetos que a gente tem que contratar, se não contratou, manutenções de máquinas, essas coisas. E, no curto prazo, toda a reunião de obra, quando tem a reunião do pessoal, a tarefa da segurança está lá. E um dos objetivos também é a gente poder colocar a equipe de segurança na questão da produtividade também. Porque a gente consegue... A equipe de segurança geralmente é meio solta, eu não sei, acho que é só lá na Bambuí, né? Mas ela não tem assim, uma produtividade que a gente possa mensurar. Então, a ideia também é mensurar a equipe a produtividade. Na questão da produção, a gente tem o Agilin. Nós criamos todas as nossas redes, né, de serviços, de tipologias, e, a partir dali, a gente agora está apropriando o funcionário. Então, o que acontece? Quem passa para a gente se o serviço começou ou terminou, não é o mestre de obra mais. Não é o mestre de obra que diz, iniciou lá no 10º pavimento, ou ali, não sei onde. É o próprio funcionário. Então, eu vou no meu sistema, cadastro o funcionário na tarefa onde eu vou alocar ele. Você vai fazer o apartamento 5, no pavimento 6, e aí ele vai receber no WhatsApp dele, ele vai receber uma notificação de que ele foi vinculado na tarefa. E o que acontece? Quando ele começar a tarefa, ele vai lá no WhatsApp, ele tem a opção de falar assim, comecei. Então, ele começa a tarefa dele e o nosso sistema aponta que a tarefa iniciou. Então, a produção está me dizendo que ela iniciou o serviço. E, se acontecer algum problema, dentro do WhatsApp, ele pode falar assim, se você não me trouxer material, né, então ele tem um alerta que ele passa para a gente. Então, a gente recebe um alerta de que ele pode parar, que a tarefa dele vai acontecer algum problema que ele pode parar. Ou ele pode notificar que a tarefa dele está parada, porque eu não resolvi o problema. E, por fim, ele notifica também quando ele termina a tarefa. E, quando ele termina a tarefa, a gente recebe um comunicado, quem fez a tarefa dele, né, o responsável, e ele vai lá e faz a conferência da parte da qualidade. Então, a gente tem o comunicado do término do serviço, aí, depois que termina o serviço, fica pendente para a qualidade vai lá, faz a conferência, e aí a gente depois tem o fechamento com a qualidade. Então, a gente consegue fazer todo esse controle, né, do percentual de pacote concluído, percentual de pacote concluído com qualidade também. Então, assim, a gente consegue visualizar. No começo, a gente teve essa questão do incômodo, né? Porque tudo que traz mudança gera desconforto. Até a gente também, né? Então, eu entendo assim que a gente, no começo, todo mundo fica, esse trem vai dar certo, vai dar errado. Não é mil maravilhas, gente. É difícil. E, assim, é uma coisa que é cultura, vamos lá, o que está dando errado, deixa eu te ajudar, vou fazer com você. E hoje, o pessoal, assim, a gente tarefou até os encarregados, né? Então, assim, a preocupação deles em fazer que o pessoal traga para a gente a informação é muito maior. Então, a gente está conseguindo ter mais visualização do resultado real de obra. Então, se o meu diretor
hoje, lá na sede da empresa, entrar no sistema do site do programa, ele vai saber como é que está o andamento da obra, aonde que está o revestimento, aonde que está a alvenaria. Então, assim, ele consegue visualizar todos esses sistemas. Obrigada, Cristiane. Acho que você falou muito assim do tal do PPC, né? Hoje nós estávamos conversando mais cedo sobre PPC-Q. Foi referenciada que eu estava até perguntando para o Renato qual que a tua empresa está utilizando, qual ficha de verificação de serviço digital mesmo? Autodoc. Então foi citado aqui o Agile, né? O Renato. E o Quiz Quality para a questão da qualidade. Isso, o Quiz Quality, Autodoc, e o Eduardo está ali na plateia, com a mão no rosto ali, né, que representa o Melius, né? Então, nós temos aí 4 soluções no mercado. Não está nem nessa pergunta que não está programada, né? Mas são soluções que existem aí, né? São plataformas, a gente chama de plataformas de gestão, que são empresas, são startups, né? Construtecs, concorrentes, tendo soluções muito similares, né? Algumas com mais integrações com outros softwares, né? Eu acho que algumas que a gente tem aí as integrações necessárias com o UAU, com o Cienge, com o Mega, que isso é necessário, muito necessário, porque integra a parte de planejamento com a parte da qualidade, ou seja, eu consigo entender o que foi executado com qualidade, está de acordo com o planejamento. Mas, enfim, a gente tem algumas soluções no mercado que nós deveremos discutir sobre. E é importante a gente lembrar que essas soluções tecnológicas trazem para a gente o momento real da informação, né? Que antes, em tempo real, que antes a gente demorava, vai fazer um checklist da qualidade, né? Passa lá na obra, até fazer o relatório. Então, hoje a gente já faz o checklist, já sai o relatório, você só dá uma ajustada. Então, assim, o tempo está correndo com a tecnologia, né? Nós discutimos um pouco sobre isso mais cedo. Atualização no project, né, do planejamento, demorava horas, né, assim, semanas, né, às vezes semanas ali atualizando, quando retornava para o canteiro, já estava tudo diferente de novo. Então, assim, a agilidade dentro do canteiro, ela é muito maior do que a agilidade do escritório, né? Levando essa necessidade de... Tatiana, uma coisa que eu falo, assim, eu trabalho lá na Bambuí também na parte de planejamento e controle de custos. Antes, para eu saber como é que estava a obra, eu tinha que sair do escritório, ir lá e andar por pavimento, escrever no papel, aí voltava para o escritório, fazer atualização, tal. Então, assim, é outra vida. É outra vida. Eu posso me focar em outras coisas e a obra me dá um resultado hoje a partir da produção, do cara que está produzindo. A gente estava falando assim, o tema de hoje tem a ver com o Lean, né? E o Lean Construction, ele traz esse conceito de, dentro de outros conceitos, a gestão à vista, né? A gestão à vista, deixar claro as informações, a tomada de decisão para todos, tentar encontrar, por meio de algumas ferramentas Lean, por exemplo, Andon, Kanban, dentre outras, né? Foi citado o Agile com a linha de balanço, né? Que é o conhecido planejamento baseado em localização, ou seja, eu sei quanto eu devo executar, quanto, né, em termos de serviço, eu devo executar, por meio de atividades, onde, né, por isso que a gente fala planejamento baseado em localização, isso é importante. Tá? E aí eu trago aí para a Vitória, né? A Vitória ela está se enveredando por Lean e por meio de uma experiência, de uma ótima experiência, né? Acho que você pode até falar um pouco sobre isso, de um benchmarking com as empresas construtoras de Fortaleza, né? Os meus alunos são meio ciumentos, né? Quando eu dou exemplo de Lean, eu dou exemplo lá de Fortaleza. E aí eu falei assim, cadê os exemplos aqui de Goiânia? Não, quando nós tivermos bons exemplos em Goiânia, eu vou trazer os exemplos de Goiânia também, né? E aí, passando a palavra para você, Vitória, a gente tem uma série de abordagens visuais, né, para tomada de decisão, algumas ferramentas aí no mercado.
Foi falado sobre a rapidez, o feedback das informações, né? Cristiane comentou sobre isso, a acessibilidade da informação, né? A gente fala de acessibilidade, né? Mas a gente também tem de dados de informação, isso é importante também. Processamento de dados em tempo real, foi dito aqui também. Simplificar a interação, integração, a questão da tecnologia, design, construção. Como isso tem ocorrido dentro da Terral? Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, né, de poder estar aqui. Falando assim, me apresentando de uma forma geral, eu tive o contato, meu primeiro contato com o Lean na empresa de assessoria e gestão de obras, a Seja Vertical. Então, lá me instigou assim a questão da busca do conhecimento por essa filosofia do Lean Construction. Porque a aplicação das ferramentas, elas de fato nos trouxeram resultados muito bons e muito positivos dentro das empresas onde essa filosofia era implementada. E aí, hoje, assim, fazendo um vínculo com o momento hoje da Terral, hoje eu sou da Terral, e nós estamos internalizando a parte do planejamento. Então, estou em um outro momento. A Terral, como empresa, também está em um outro momento, internalizando todos esses processos. E, assim, a gente entende que é muito importante agregar essa tecnologia. Então, o benchmark lá em Fortaleza foi muito importante para a Terral como um todo. Foi uma experiência incrível trocar ideia com o Heineck, com o André Kinderé e com as construtoras que têm utilizado, por exemplo, a plataforma Agile, que, de fato, traz a informação ali em tempo real. Então, assim, foi uma experiência bacana, é algo que a Terral tem buscado, é algo que a Terral está buscando, e hoje o nosso acompanhamento é basicamente nos indicadores ali de longo, médio e curto prazo. Nós também estamos com um projeto interno de BI, nós estamos desenvolvendo, passando por todas as áreas da empresa. Então, nós teremos também dashboards que mostrarão ali em tempo real todas as informações de todos os departamentos, gerando ali uma confiabilidade, uma transparência no acesso à informação. Acho que essa seria a palavra certa, né? Então, nós estamos nesse momento. Até isso é importante, né? A Vitória comentou do Luiz Fernando Malman Heineck. Eu não sei se vocês conhecem esse nome, mas é um dos nomes mais importantes quando se fala sobre Lean Construction, né? Nós temos alguns nomes aí da academia, a gente fala Lauri Koskela, que eu comentei anteriormente, mas nós temos outros nomes nacionais, brasileiros, de pessoas que são estudiosas, né, relacionadas. Agora, trazendo aqui para o Renato, né, Renato Del Grosso aí está fazendo até mestrado, além da parte de produção, está agora fazendo mestrado lá na engenharia de produção, Júlio. Tem alguns. Sejam muito bem-vindos. Os engenheiros são muito bem-vindos no mestrado profissional, que eu chamo PPGEP, né, que é de engenharia de produção. E por que é tão necessário, né? Foi dito aqui a interação entre a academia, né, a universidade e o mercado. E a maior interação que existe é quando o engenheiro de obra, trazendo seus problemas, vai, né, reingressa de novo na universidade e utiliza aí dos conceitos, da parte teórica, agregada à prática, né? Ou seja, hoje, no caso do Renato, ele trabalha com levantamento de perdas por making do, perdas por improvisação, tentando associar estes problemas ao planejamento. Ou seja, quanto o planejamento, uma falha do planejamento, interfere na produção ou interfere no custo, né, no atendimento do custo, na redução da segurança e outros fatores, né? Se a gente for analisar, a gente às vezes não atende ao escopo, tem tem aumento de custo do que foi previsto dentro do planejamento. Então, assim, é muito rico. Tá? E o que eu queria te perguntar, Renato, bem, a gente está falando aí de mudança de comportamento, mudança de mindset, estão provocando a universidade, né, provocando o CREA como um todo, acho que mudou muito nos últimos anos, né? Nós temos uma série de controles que nós não tínhamos anteriormente. Então, sem dúvida,
Eu acho que tem um maior obstáculo que nós temos é a mudança de mindset, né, para viabilizar essa transformação digital, ou seja, como implementar de fato essas tecnologias no canteiro, como driblar esses obstáculos. Você que é engenheiro de produção, a Cristiane comentou sobre isso. Ah, existe uma dificuldade, eu vou usar um tablet, usar um celular, como que eu faço para usar? Eu tenho uma dúvida com relação a isso. Como controlar o uso desse celular, né? Assim, porque em algum tempo eu acho assim, não, a gente vai começar a segurar um pouco o uso até do celular dentro do canteiro. É uma mudança, porque a gente vem até de um contexto de não usar o telefone em obra, até por conta da segurança do trabalho e tudo mais, e agora a gente está tendo uma mudança total nisso. Está vendo aí que hoje é uma necessidade a gente está sendo empurrado pelo mercado e pela mão de obra que a gente precisa mudar nossos processos. Assim como o Wesley falou, a mão de obra ela não está disponível mais como antigamente, então a gente precisa mudar o jeito de construir, o jeito de controlar para poder sobreviver num mercado hoje que altamente escasso, né? Você deve estar presenciando a dificuldade de contratação que a gente está tendo. Então, assim, hoje as pessoas que a gente tem, a gente precisa tratar dessas pessoas e melhorá-las. Eu acredito que para a mudança, respondendo à pergunta da professora, hoje, para implantar a tecnologia dentro do canteiro de obra, o primeiro passo parte lá da diretoria. A diretoria ela tem que entender, ela entende, isso é um prazer enorme, que dentro da CMO a gente tem esse entendimento, que isso economiza duas coisas essenciais dentro de um canteiro, tempo e custo, né? E, diante disso, para driblar essas coisas, a gente tenta dar ao máximo a liberdade e confiança para a nossa equipe de que ela vai conseguir usar da maneira correta essas ferramentas e também uma capacitação desse pessoal, que para a gente é novo, imagina para eles, que não estava acostumado com isso. Gostei muito quando a Cristina falou do Tec de Segurança, preencher o checklist ali no tablet. Hoje, quem está lá dentro do canteiro, a gente sabe a quantidade de processos mecânicos que a gente precisa fazer dentro de um planejamento. E quando vem uma ferramenta dessa, libera o nosso tempo para, por exemplo, realmente andar na obra. Ver, checar os serviços. Enfim, acho que receber realmente, fica mais fácil de receber o serviço, de realmente preencher o checklist. Porque, imagina só, o tempo que era gasto para você ir lá, imprimir o checklist, trazer ele de volta, e a quantidade de pessoas também, né? Tec de Segurança. O Tec de Segurança eu trabalhava ali com 1, 2, 3 estagiários, não era assim suficiente, às vezes, para preencher tudo isso. Aí coloca um tablet com uma ferramenta bacana que funciona, está integrado com outros softwares da consultora, você consegue um relatório em tempo real, e aí seu Tec de Segurança ele consegue, estou falando Tec de Segurança, mas é mestre de obra, engenheiro, todos ali e essa integração é fenomenal, e chegando lá no planejamento para poder retroalimentar o sistema, é muito mais fácil isso e fica muito mais, vamos falar assim, muito mais fácil também construir, né? Nós temos aqui hoje na plateia, até fazer uma provocação, hein? Nós temos aí alguns representantes de algumas soluções do que nós estamos discutindo hoje, né? Tá aí o Arismar Topografia e Projetos, né? Eles fazem tanto projeto de terraplanagem, pavimentação, drenagem, tem uma série de serviços aí relacionados principalmente com escaneamento a laser, né? Nós temos levantamento plano e altimétrico, vocês viram ali um drone, né, do lado de fora. Eu acho que valeria a pena falar um pouco sobre isso, né?
O Arismar está aí? Chegou? O Arismar está ali, né? O Arismar representando a empresa Arismar Topografia e Projetos. Eu acho que você pode ter um momento de fala. Vamos levar um microfone ali para falar assim, vocês estão utilizando os drones, estão utilizando alguns equipamentos mais modernos, trazendo exatamente isso que a gente está falando, né? De monitoramento em tempo real. Tem aí o Felipe aí representando a Solidez na parte de incorporação, o que está sendo, o que mudou, o que está sendo implementado, o que nós temos. Eu acho que, né, vamos participar dessa discussão também. Então, uma boa noite a todos. Obrigado, Tatiana, professora Tatiana, por nos convidar. E nós estamos trazendo a topografia, que antigamente era visto como simplesmente rural, para a parte muito da construção civil. E então vou passar aqui para o Iramar, que é nosso corpo técnico, que vai fazer uma apresentação de todos, fazer um apanhado geral aí para passar para vocês, tá bom? Boa noite a todos. Sou Iramar, gestor de projetos da Arismar Topografia e Projetos. A gente vem há um bom tempo aí com buscas da inovação, porque a gente vê em tecnologia também avançando na parte topográfica, que envolve muito a construção civil. Lá na empresa a gente tem 3 pilares, que é pessoas, tecnologias e processos. Então a gente pega a dor da construção civil, traz para dentro da empresa, desenvolve um processo com pessoas e busca tecnologia para aprimorar isso. Então a gente vem de um tempo aí onde a topografia era vista como rural, somente com trabalhos ali nas fazendas, e hoje em dia a gente muitas obras, inclusive de construtoras que estão aqui hoje, a gente participa de todas essas obras na execução, em marcando pilares, em fazendo um acompanhamento ali de verticalidade, controle de recalque, e a tecnologia foi evoluindo nisso também. Então, a gente tem um exemplo de um prédio que a gente acompanha em frente ao Vaca Brava, onde as lajes são avançadas, como se fazer a verticalidade de pilares em lajes avançadas. Era uma dificuldade que a topografia vinha, com um tanto de prédios próximos uns dos outros, como visar os pilares para fazer essa checagem de prumo. Como fazer a checagem de prumo de fosso de elevador. Então, eram dores que a gente via, e a gente foi com tecnologias, pessoas e processos, e desenvolvemos ferramentas e maneiras de resolver essas questões. Hoje a gente tem um scanner a laser, que faz um escaneamento com precisão milimétrica, acoplado a um drone, onde ele consegue voar até 500 metros de altura e tem um alcance de 500 metros de distância. Então ele consegue fazer o escaneamento de todos os pilares, de todo o ponto da laje, com precisão milimétrica. Então a gente consegue sobrevoar em torno do prédio e gerar essa maquete 3D, a gente até em BIM mesmo, e a gente desenvolve isso lá no escritório e consegue até sobrepor o projeto estrutural, que normalmente é feito em BIM também, comparar ponto a ponto do pilar e da laje, do fosso do elevador, como que está a verticalidade disso. A gente tem também marcação de pilares, elevação de eixo, quando a gente vai subir os pilares, a nossa equipe vai fazer essa marcação dos pilares ali na laje, e a gente quer acompanhar também a questão de produção disso, como que está essa checagem, se isso está ficando de acordo, se isso está batendo com o projeto. Então, a gente tem acompanhamento hoje com um equipamento topográfico que faz essa locação, comunicando com um tablet, que é comunicado com o sistema de internet, conectado ao escritório, onde a gente acompanha em tempo real se o ponto está sendo marcado conforme o projeto. Então, a gente já consegue, em tempo real, verificar se o ponto está de acordo. Uma verticalidade, a gente faz um escaneamento a laser, conectado também à internet, a gente consegue até disponibilizar esse link para o cliente, e ele está acompanhando em tempo real se a verticalidade do prédio está de acordo. Então, assim, a tecnologia traz hoje, não é assim, eu preciso da informação, eu vou ter ela. Você precisa da informação, você vai ter, e agora? A tecnologia está aí para isso. E a gente evoluir com isso. A gente trouxe também um outro equipamento também, o Matterport Pro 3, que ele faz um acompanhamento de as-built de lajes. Muitos de vocês já devem ter visto aquela visualização 3D dentro de apartamentos decorados. A gente pegou aquela tecnologia, leva para dentro de uma laje, faz a leitura semanal a cada pavimento, e o pessoal, e a gente passa o link, então em tempo real também, o pessoal da engenharia acompanha como está a evolução de produção dentro da laje.
em relação à pintura, porcelanato, em tudo como está essa evolução. E não só visual, a gente consegue também, esse equipamento, ele faz um escaneamento a laser também 3D, com precisão milimétrica, e a gente consegue também fazer o as-built da laje. Então, a gente consegue hoje, você está subindo a 3ª laje, na 2ª você já tem um as-built dela de todos os pilares, você está na posição correta, com verticalidade correta, se está de acordo com a questão de esquadro, fosso do elevador está no dimensionamento correto, por margem de fosso, limite de laje, escaneamento de fachadas, a gente consegue ter toda essa informação em tempo real. Então, é isso que a gente vem trazendo, e um evento como esse é muito bom também, justamente para isso. A gente pega as dores que a parte da engenharia tem, e a gente trabalha isso. Então, assim, quanto mais dores tiver para a gente até gosta disso, trazer problemas para a gente tentar solucionar, porque a gente está pronto para isso. A gente gosta, basicamente, disso. Os 3 pilares: pessoas, tecnologias e processos. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Iramar. Até assim, da outra vez a gente conversou um pouco sobre isso, né? Eu acho que essas Construtecs, elas, por serem jovens, antes de tudo, elas têm a sensibilidade de exatamente isso que o Iramar está falando, né? De entender monitoramento em termos de resultados, né? Então, uma vez, a Cristiane, numa última conversa que nós tivemos lá na Bambuí, você me perguntou sobre isso. Será que eu consigo concluir tudo que você está concluindo com esse Power BI que você tem aí, com esse dashboard que você criou? Eu falei assim, talvez não. Talvez, se a gente, assim, na verdade, exige uma interpretação, exige um amadurecimento, existe um mergulhar em cima desses dados para entender o que, de fato, são as soluções, né? Até para complementar o que ele falou anteriormente, daquela pesquisa inicial que eu comecei a mesa redonda falando sobre isso, né? As tecnologias menos utilizadas nos canteiros goianos, isso foi um levantamento feito há 1 ano atrás, tá? Menos de 20% nos canteiros foram inteligência artificial, sensores de varredura 3D, né, que você comentou, identificação por radiofrequência, aprendizado de máquinas, realidade virtual e acompanhamento instantâneo de imagens. Ou seja, não é mais a nossa realidade, muito rapidamente, né? Isso é muito interessante, é muito bom. Tá? Falou-se aqui sobre o Agile, sobre ConstruCode. Está ali o Mélios, o representante do Mélios está ali, o Eduardo, que é goiano, né? Assim, é uma solução goiana. Eu acho que vale a pena um momento de fala teu também. Sentiu as dores, né? Bom dia, boa noite, né? Obrigado, professora, pela oportunidade. Parabenizar pelo tema, né? É um assunto que eu também, como profissional, gosto muito, me estudo bastante. E nesse conceito de fazer mais com menos, que foi falado aqui, o Mélios também é uma ferramenta que surgiu nesses últimos 2 anos, né? Eu, com a minha experiência em gestão da qualidade, a gente via muitas empresas fazerem as fichas de verificação de serviço. Na obra, era para nós da qualidade, é o papel mais usado, né? Mais impresso e guardado e armazenado por anos. Eu guardava isso lá na minha sala, nas caixas, lá, ficava por anos lá. Então, aí, quando eu saí e fui empreender, aí a gente começou... Mélios, para quem não fala latim, Mélios é melhoria em latim. Então, foi uma ferramenta que a gente pensou já com esse nome para poder trazer melhorias para o canteiro de obras de uma coisa que a gente sabe que impacta diretamente nas obras, e principalmente quem tem sistema de gestão da qualidade implantado, que é o perfil aqui das empresas médias e grandes do setor, né? Então, a gente implantou o Mélios, a gente criou ele primeiro... Trouxe ele com esse olhar de qualidade das fichas de verificação de serviço. Nós já estamos com outro módulo de ficha de verificação de materiais também, e um outro módulo lá de entrega de obras, também, que faz a parte dos checklists de entrega, que é outro momento também. A gente começou a fazer esses levantamentos, eu não tinha noção, assim, sinceramente, mesmo sendo profissional, a gente via os papéis, né, as fichas, mas eu não tinha noção da quantidade de verificações. Então, a gente viu que uma obra são feitas cerca de 40 a 50 mil verificações de FS e 60 a 70 mil verificações em checklist. Porque os checklists estão repetidos, né? Se você faz um apartamento, você faz 2, 3 vezes, né?
Então, assim, são 50, 60 mil vezes que você vai lá fazer um checklist, né, uma checagem. Então, quanto papel, né, quanta checagem, sabe? Até, acho que foi bem falado aí, né? Aí sim o técnico de segurança, o estagiário vai andar na obra, né? Porque ele vai parar de ficar fazendo relatório, porque o relatório vai automático, né? Vai para o sistema, e qualquer pessoa do escritório, essa visão também, Cristiano, eu sempre quis, assim, tipo de que você estar lá na obra fazendo a qualidade, mas o escritório está sintonizado, né? Então, assim, essas ferramentas ajudam muito nisso, né? Então, graças a Deus, a gente está crescendo aí. Acho que é uma oportunidade que a gente tem, que eu queria agradecer até a Oliveira Mello está aqui, né? O Gabriel está aqui. Já saiu, não sei se está aí, mas assim, foi uma empresa que apostou bastante na gente, e no começo, que a gente estava... a Laruana também, a Rodrigues Acunha na época, que a gente estava começando. Então, assim, foi importante essa proximidade, porque permite a gente também customizar algumas coisas, fazer essa proximidade, que às vezes a gente traz uma ferramenta diferente, e né, o Cristiano falou aí, às vezes, do que é novo, né, o que é novo já é difícil, né, e como a gente, pelo menos, está próximo, a gente tem tido uma boa aceitação, assim. A gente está com... já está, no momento, 34 obras em andamento. Se Deus quiser, até o final do ano, a gente vai chegar na 50ª obra. Eu lembro quando a gente estava assistindo uma apresentação do Autodoc, na época, o Autodoc é uma empresa enorme, né, assim, aí o Autodoc, eu lembro que a gente estava em 4 empresas, ele estava em 4 países. Um dia a gente chega lá, né? A gente está já em 50 obras, 4 estados e 16 construtoras, né? Então, estamos crescendo aí, estamos à disposição aí, que vocês precisarem. É só uma questão de tempo, Eduardo, tem certeza disso, né? Acho que o mercado, são tantas necessidades, né, que esse mercado ele tem espaço para todos, com certeza. Isso que o Eduardo comentou é real. Nós fizemos, por meio de pesquisa, né, nós fizemos um levantamento de dados de 2 anos, de 6 empresas. Por surpresa nossa, e até inocência, eu diria, da minha parte, nós recebemos quase 200 mil dados. E assim, na hora que eu recebi os dados, eu não sabia o que eu fazia, né? Se eu chorava ou se eu agradecia por ter tantos dados em mãos, né? Lembrando o professor Heineck, ele falou: quem está com os dados está com Deus. O problema é conseguir tabulá-los e interpretá-los. É só essa questão. Depois que a gente encontrar o mecanismo, né, está tudo certo. Mas assim, é uma realidade, Eduardo. Assim, a quantidade de dados que a empresa coleta e ela não consegue processar essa informação e tomar decisão a tempo, é incrível isso, né? A gente realmente precisa de uma agilidade, de algum mecanismo que modifique essa situação. Eu tô aqui com o celular, porque eu começo a receber mensagem, né? As pessoas têm... o Felipe Vieiro, representando a Vieiro Engenharia e a Solidez Desenvolvimento Urbano, que é uma palavra. Leva para ele, Tiago, por favor. Pediu aqui a palavra. Olá, boa noite a todos. Na realidade, eu gostaria de fazer algumas complementações que acho que são importantes, até indo de encontro aqui, representante do CREA, desculpe, não me recordo o nome, Marisa, o professor Júlio também comentou com a provocação da pergunta da Tatiana, né? Como é que há esse link, né? Aqui nós temos gerações totalmente distintas, né? Pessoas aqui com 40 anos de formado, com 30, 20, 10 e ainda se formando. E eu vejo que essa renovação é muito importante. Então, eu gostaria de fazer uma provocação aqui, e até mesmo para mexer, porque eu fico triste de ver um auditório desse aqui vazio, sinceramente. Eu acho que isso, nos dias de hoje, é uma perda para a engenharia, porque se fosse, como a gente fala, né, uma bobagem no Instagram, uma coisa no YouTube, né, ou no TikTok, né, ele explode, tem 1 bilhão de visualizações, né, e coisas tão importantes, né, a gente comemora 3 mil visualizações, né? O que é isso, né? Eu acho que a gente tem que, nós como profissionais, né, eu vou falar, eu trabalhei 17 anos em construtora e incorporadora, comecei em Santa Catarina, passei por Minas Gerais, pelo Mato Grosso, estou em Goiânia há 13. Trabalhei 7 anos numa construtora incorporadora aqui, depois eu montei minha empresa, a Overhaul Engenharia, que acabou não dando certo porque a gente não conseguiu ter a resiliência
necessária para passar os processos, mas foram 3 anos. Em 2017, eu vim aqui no Sinduscom Jovem apresentar um planejamento 4D da Rodrigues da Cunha, que nós fizemos praticamente de graça para entrar no mercado. E, então, o que eu quero dizer com tudo isso? É dizer o seguinte, gente, as empresas têm que estarem filiadas ao CREA. A minha empresa de engenharia é uma empresa pequena, mas estou filiado ao CREA, que é para dar força ao CREA. O CREA chegou onde chegou, porque as empresas não é que são obrigadas, gente, isso precisa. O Sinduscom perdeu muita energia, perdeu muita capacidade de atuar junto ao mercado, porque quebrou a questão da obrigação do sindicato da construção civil, né? E a construção civil, as construtoras, eu falo assim, ó, hoje na indústria em geral, é a indústria mais atrasada que nós temos. Porque deixou de apoiar o Sinduscom. Deixou de apoiar o Sinduscom, que gera os indicadores de CUB. O Sinduscom, eu tive o prazer aqui em 2009, de 2009 a 2013, o Sinduscom gerou tanta palestra, aqui não tinha lugar para quem queria. A verdade é essa. Então, eu vejo aqui, tem vários representantes de incorporadoras, construtoras. Vamos trazer as pessoas, gente. Não faz sentido essa sala estar vazia. Essa sala é das construtoras. Agora, por que a ADEME é tão forte? Sabe qual que é a diferença entre ser incorporadora e construtora? Eu vou falar para vocês. Quem trabalha com planejamento, orçamento, sabe o que eu vou falar. A diferença chama VGV. Qual que é o VGV do empreendimento? Aí chega lá, na construção, não, aí é custo. Só fala em custo, mas só que daí na obra, aonde que a gente tem que aferir as coisas, a gente não tem dado de nada, né? A tua empresa, né, Melis, eu acho fantástico isso, gente, né? A Tatiana, né, nós estamos juntos aí, são 18 anos, né, Tatiana? Juntos mesmo, mas a Tatiana que foi a grande responsável por eu gostar de sistema de gestão. Lá em 2004, são 18 anos. E eu era um engenheiro bruto de obra. Eu sou um cara que tem 23 anos de formado, né? E eu aprendi, né, quando eu fui fazer treinamento de mão de obra, que na realidade não é treinamento, chama-se capacitação. A gente não vai ensinar um cara como é que faz, mas a gente descobre uma série de coisas. Passou o tempo de ensinar, passou o tempo de aprender. Hoje não tem mais tempo para isso, gente. É isso que tem que mudar. O mindset tem que mudar. Acabou isso aí, essa história. Acabou lá o sistema de gestão, nível D, adesão. Acabou, gente, já passou. Hoje é mundo real. Para quem está na universidade, é mundo real, gente. É mundo real. É isso que a gente precisa. E renovação. Acabou o tempo que quem tinha conhecimento guardava numa pasta. Acabou isso. Hoje tem que ser disseminado. Eu fico satisfeito de uma coisa em relação ao mercado goiano. Assim, é o que ele abriu demais, né? Como eu sou catarinense, sou do Sul, o pessoal fala assim, lá no Sul é que é bom. É nada, gente. Não existe isso. Isso é uma bobagem. Hoje, referência de construção civil é no Nordeste, é no Ceará, que já aplicava Lean Construction em 97, Tatiana, quando você entrou no mestrado lá na UFSC. 95 aplicava conceitos da construção enxuta, poderiam ser os conceitos primordiais de construção puxada, tudo, e a gente está falando isso, gente, 25 anos depois em Goiânia. Agora, eu vou fazer um contraponto com isso, que é o seguinte, eu entrei em Goiânia aqui em 2009, quando começaram a entrar os elevadores cremalheira, tá? Que a grande responsável foi a TCI, que foi uma grande incorporadora e construtora, e hoje tem outras na vanguarda aí, né? Vocês devem estar ouvindo na rádio aí, a Opus incorporadora, né? É lógico que ela tem a consultora dela, que é a Logical, aí com 16 anos de mercado, olha o tanto que esses caras já fizeram, né? Aonde estão os representantes, né, das grandes construtoras que estão aqui, né? Hoje aqui a gente tem gatos pingados, então eu acredito que isso é importante, porque a gente tem que quebrar paradigma disso. Vamos fazer um comparativo, não quero me alongar muito, desculpem, é porque eu gosto de falar, eu tenho defeito grande que eu gosto muito de falar. Mas é o seguinte, gente,
faz um comparativo da construção civil com o agronegócio. O agronegócio virou um negócio de alta precisão. Por quê? Porque os custos são muito apertados, é o detalhe do negócio. Então, hoje, não tem mais como a gente admitir, fora de esquadro, fora de prumo. Eu vou relembrar a palestra que teve aqui, feito pelo podcast em construção, né? Feito pela Tatiana, coordenado pela Tatiana, que teve aqui o Diego Mendes, o André Kinderé e a professora Daiane Bastos, né? E o André Kinderé falou uma coisa muito importante. Eu gravei naquele dia, eu repito, né? Como se agora fosse meu isso, né? Mas eu vejo que isso é de todos, que é o PPT, né? Pessoas, processos e tecnologia nessa sequência, né? Aí veio a Daiane Bastos, né? Que eu estou vendo, desculpa se eu não me esqueci agora. A Cristiane falou aqui, né, em tempo real, e ela fez uma observação muito bacana naquele dia. Não é em tempo real, é em tempo hábil, né? Porque em tempo real, realmente, isso é o meu sonho, que a pessoa aponte lá, né, no canteiro de obra e já caia numa tela lá no escritório central, né? Isso vai ser em tempo real e a gente está muito próximo disso. Agora, só para poder finalizar e não alongar mais, mas se a gente vê os últimos 7 anos, né, Goiânia virou referência no Brasil. Até eu fazer uma provocação com o Wesley aqui, eu conheço a GPL lá desde 2009, quando eu vim, que eu acredito que até hoje faz parte do quadro da Bambuí, que é o Marcelo Alvarenga. Ele está no Souza Andrade, né? Isso, mas eu conheci lá na GPL. A GPL melhorou demais o nível de construção, gente. É só a gente ver, eu falo assim, ó, obra bem feita é obra bonita, independente se estiver na fundação ou está no acabamento. Então, só para complementar e fazer um ganchinho aqui, né, agradecer o Arismar. O Arismar, a gente tem uma parceria aqui na Solidez Desenvolvimento Urbano, que hoje eu sou gerente de engenharia lá. Estou tocando um projeto, estruturei um departamento de engenharia. Né, eu me sinto orgulhoso de ser um dos responsáveis aí por ter dado um empurrão no Arismar na questão do drone LiDAR. Que nós temos um desafio de engenharia lá em Mineiros, tá? Depois eu convido vocês a verem o nosso Instagram, @solidezurbanismo, que é um desafio da engenharia na parte de desenvolvimento urbano, aonde a gente tem um desnível muito grande, que realmente a gente tem que aplicar engenharia, né? Então a gente não tem mais que discutir coisas pequenas, a gente tem que aplicar engenharia. É isso, gente. Obrigado e desculpe aí ser longo. O Felipe comentou uma questão que eu meio que reforço, né? Treinamento. Por que nós usamos o termo treinamento? Treinamento significa adestramento. Na verdade, o que nós devemos fazer, ou o que nós tentamos fazer, é uma requalificação, é uma adequação às necessidades que nós temos atuais, né? Normas estão aí para serem atendidas, né? Os controles, eles precisam melhorar e esses dados precisam retornar para nós tomarmos decisão. No dado de entrada, que está me gerando as perdas, para ser o quê? Mais assertivo, para ter uma condição de predizer os problemas que irão ocorrer, porque eles irão ocorrer, né? Eu estou falando um pouco assim, tem alguns representantes aí, tem a Gabriela ali sentada, tem a Rúbia também, que trabalha com perdas por making do, que é perdas por improvisação, né? E que tem necessidade de investimento muito grande de mão de obra. Deixa eu voltar agora de novo aqui para a nossa mesa redonda, né? Escolhida a dedo. E aí vocês podem até complementar. Eu vou voltar de novo uma pergunta para o Wesley, né? Wesley, na tua opinião, quais são as tendências para 2023? Aí vocês podem ajudar nessa resposta aí, como empresas aí, representando o entendimento das empresas de vocês. Dentro da gestão da produção, né? Quais são as tendências dentro desses canteiros mais digitalizados? É difícil, né? Toda vez eu tenho que parar para falar isso, né? Mais tecnológicos, mais ágeis, né, que nós temos hoje. O que vocês acreditam? E eu gostaria da participação de vocês, todos vocês. Tatiana, da minha parte, o maior desafio é a capacitação. A gente acabou de falar aqui de capacitação. Acho que tem uma coisa que a gente fala que é bem bacana. É pior que você capacitar e perder o funcionário, você não capacitar e mantê-lo, né? Então, acho que para a empresa crescer e para os processos evoluírem, a gente precisa fazer com que as pessoas cresçam também.
Então, não é tão tecnológico, mas é uma cultura que eu acho que a gente tem que investir. Acho que as empresas têm que começar a colocar isso como importante. Acho que, às vezes, a gente exige muito das pessoas e a gente não mostra a importância do processo. A questão também da integração dessas ferramentas. Acho que ferramentas a gente tem bastante coisas, que a gente até ouviu coisas bem interessantes aqui, mas se a gente não tiver integração, a gente não colocar planejamento, qualidade, financeiro para trabalhar junto, acaba que a gente só vai ter ferramentas pontuais, mas não estando integradas, o tempo também acaba que não é tão ágil. Então, acho que essa comunicação é importante. Eu acho que é uma das saídas para a gente poder, mais uma vez, vencer essa questão da mão de obra escassa, né? A gente sabe do operacional, a gente está no canteiro, sabe o quão difícil é hoje o operacional, você compor ali a equipe que você planeja, mas a administrativa também está difícil, né? Então, da dificuldade que a gente tem de passar de uma obra para outra, né, que é um desafio, casar essas obras, o cronograma, também ter um plano aí de capacitação dessas pessoas. Acho que, do meu ponto de vista, além da tecnologia, é capacitar. Acho que essa é a ferramenta mais importante para o ano que vem. Acho que você falou de um ponto tão importante, né? Às vezes eu converso com algumas construtoras e eles falam exatamente isso. Eu não vou investir em requalificação, em capacitação, porque quando ele fica bom, ele vai para outra empresa. Aí eu rebati uma vez a resposta, né? Assim, e se todos nós, como empresas construtoras, nós investíssemos em requalificação? Esse ciclo aí, essa migração entre empresas construtoras seriam de funcionários requalificados, né, capacitados, enfim, com competência adequada para atender as necessidades desse mercado. Então, realmente é uma mudança de mentalidade. Com certeza. Né? É aquele detalhe, né? A pessoa não crescendo, a empresa não cresce e acaba que você não evolui. Acho que para a gente implantar a Lean, que hoje é um desafio, você mostrar para as pessoas que isso é importante, que isso funciona. Muita gente pensa que é só falar, e eu falo que é um desafio que eu tenho todos os dias, sou de canteiro. Hoje a gente tem, além da reunião semanal que a gente acostuma a gente fazer, a gente faz a reunião diária. Então, na reunião diária, a gente sempre fala de Lean, né? E mesmo assim, ainda sempre você esbarra no si, né? Você começa, mas se. Cara, vamos esquecer o si, vamos pensar que tudo vai dar certo. E se acontecer o si, a gente, né? E se der certo, né? Então, mostrar para eles que isso é real, que isso é um caminho sem volta, que a construção necessita disso, é um pouco complicado pelo público que a gente lida, né? Pelas mãos de obra que a gente tem. Para a indústria de outro segmento é um pouco mais, não vou dizer que é fácil, mas eles conseguem ter uma produção linear, porque essas pessoas fidelizam e ficam anos e anos ali. E às vezes nem depende de tantas pessoas igual a construção civil. Então, acho que para a gente que é de canteiro, o nosso desafio está nisso, as ferramentas estão aí. O Eduardo falou do Melis, a gente trabalha com o Melis também. Eu acho muito importante a questão visual também, né? Hoje a gente faz as verificações, anexa imagem. Então, hoje a gente pega os relatórios, utiliza isso em reunião, mostra de onde o pessoal está errando. Então, essa tecnologia é bem bacana. A gente faz conferência de fachada com drone, né? Que também já está um pouco comum, mas também é muito importante. Gostei do que o rapaz falou lá em questão do scanner, né, de fachada. A gente tem fachadas hoje aí tão desafiadoras na questão de arquitetura. Imagina você ter a oportunidade de fazer um scanner e ver se está tudo certo, fazer um as-built, igual ele falou, também ver se não tem nada errado. Então, assim, sensacional, acho que a gente está no caminho certo. Ótimo. Até a Dayana Bastos foi lembrada aqui, né, foi citada ali pelo Felipe. Ela tem um trabalho sensacional de monitoramento, da parte de manutenção e segurança utilizando drones, né? E eu acho que, não sei quem me acompanhou nessa gravação, não sei se foi a Emily, do Lúcio Soibman, que ele falou exatamente sobre isso. Eu falei assim, o drone não é apenas um luxo. Às vezes ele vai numa região, em uma área, que o ser humano não pode ir com relação à segurança, com relação à limitação de acesso. Então, é uma informação além do que é possível por um ser humano. Então, não é algo que seja opcional, é algo que seja obrigatório, uma solução. Estão me dando uma cola aqui, né, André? Ele está me falando aqui que o representante da Opus está presente aí na plateia. É isso? Eu acho que você pode falar um pouco sobre isso, né? Você entende bastante sobre Lean, não é isso? Eu acho que você pode falar como que está sendo, assim, de que maneira que vocês enxergam aí dentro na Opus, né?
a implementação da Lean Construction. Teve uma ou outra saída, alguém falou sobre Lean. O que é Lean, gente? Lean Construction, na verdade, vem lá da manufatura, foi feita uma reinterpretação para a construção civil por meio de 11 princípios do Lauri Koskela, que é um finlandês. Logo, em breve, nós teremos um podcast gravado com ele. E a abordagem é exatamente essa, é produzir o dobro com a metade de recursos financeiros, com a metade de recursos humanos, zero desperdício, atendendo uma demanda aí de mercado, aquela demanda reprimida, sabe? Aquele empreendimento que você lança e é um sucesso de vendas, né? Quando a gente fala sucesso de vendas, é liquidez, né? Eu tenho, de fato, aquele empreendimento lançado que é desejado, né? E a Opus, com relação à Lean Construction? Bom, boa noite a todos, né? Sou o Clébio, sou gerente de obras, né, da empresa. Conheço a Vitória aí, né, através da Vertical. Bom, falando um pouco de Lean, né, dentro da Opus, é uma luta incansável, né, nossa lá todos os dias, né. A gente tem uma longa caminhada, uma longa jornada, né, para chegar aí, para falar assim, agora sim nós somos Lean, né. Então, o nosso maior desafio hoje, né, é fazer essas pessoas comprarem e acreditar, né, dessa ideia, né? Agregar valor no nosso produto é a nossa principal filosofia, reduzir desperdício, né, para viabilizar nossos projetos, né? Apesar de nossos projetos serem bem audaciosos aí, mas o nosso dia a dia, né, a gente pratica aí dentro do possível. Também temos várias tecnologias, né, implantadas dentro da empresa, mas existe, né, um foco principal para nós, que atrás dessa tecnologia existem pessoas, né? Não adianta a gente ir lá colocar todas as tecnologias, mas as pessoas não estarem capacitadas, né, para conduzi-las e acreditar. Então, hoje a gente está aí com 13 canteiros, vamos chegar a 18 em breve, né, todos sobre a gestão mesmo da Opus, sem parcerias. Então, as contratações, os novos entrantes, é o nosso maior desafio, né? Então, fazer aderência à nossa cultura, né, da empresa, dentro dos padrões da qualidade, né, entregar realmente o que o cliente espera, o que agrega valor para ele. Esse é o nosso principal desafio hoje, dentro da empresa. Obrigada, Cléber. Vocês tocaram muito no assunto, porque no último evento que nós organizamos, ali foi dia 31 de julho, né? 31 de agosto, desculpa. Nós falamos sobre indústria 4.0, né? Em março do ano que vem, se tudo der certo, dando susto aí para a turma, a gente vai falar sobre indústria 5.0. Quanto tempo depois, né? E aí, qual que é a diferença entre indústria 4.0 e 5.0? É porque a indústria 4.0 se preocupa muito com essa questão. Informatização, digitalização, digitização, tratamento de dados, tempo real, rapidez dessa informação. E em vários momentos aqui vocês falaram de pessoas, né, de requalificação, de treinamento, enfim. A indústria 5.0 ela traz alguns conceitos a mais. O conceito da resiliência, da garantia da segurança, da sustentabilidade, da preocupação do ciclo de vida e, principalmente, o ser humano. Porque não adianta nada eu ter investido muito em tecnologia, ter investido em inovação, se não tem investimento no ser humano. Então, assim, aí o pessoal até se preocupa, bem, eu não vou ter investimento muito em tecnologia, porque... E aí, o que eu faço com o operário, né? Eu tenho o meu papel social como empresa de empregabilidade. A questão não é essa. O que nós queremos é ter uma gestão mais refinada. Essa é a ideia. É conseguir pegar todo esse monitoramento. O Eduardo falou da quantidade de dados de entrada, de verificação, e conseguir, de fato, interpretar e tomar decisão. Não é tomar decisão reativa, é tomar decisão, né,
proativa, é tentar antecipar, predizer esse problema que já existe. De que forma? Né? Por meio de qualificação, por meio de investimentos em algumas soluções, tentando trazer como resposta a problemas específicos, ou seja, trabalhar soluções naqueles problemas que são, de fato, mais primordiais, mais importantes. Né? É isso. Né? Deixa eu voltar mais uma pergunta. Vamos falar sobre indicadores? Né? A gente falou sobre monitoramento em tempo real, mas o que vocês, de fato, estão monitorando? O que, de fato, na tomada de decisão... Aí vou passar aqui agora para a Vitória. A Vitória, ela é responsável... Vocês têm um termo engraçado, é planejamento e... Custos e prazos. É o departamento de planejamento com o nome mais moderno. Né? Custos e prazos. Eu gostei desse termo aí, eu acho que eu vou começar a usar. Quais são os indicadores mais importantes que vocês utilizam na prática? A gente tem avanço físico-financeiro, comentário do PPCQ, que aí não adianta só estar atendendo ao que foi planejado, mas com qualidade, né? A questão da aderência ao lote, terminalidade. Hoje nós discutimos muito a parte da manhã inteira. Falta de terminalidade nos canteiros, né? Isso é um problema sério. Na prática, como esses indicadores estão interpretados e quais são os principais indicadores relacionados ao teu departamento, à tua área? Então, os principais indicadores que nós acompanhamos hoje é o percentual de avanço físico versus o avanço financeiro. Nós geramos uma análise de valor agregado, então esse é um indicador ali de longo prazo. Nós aferimos a aderência do planejamento, das atividades que foram planejadas e das atividades que foram realizadas dentro daquele mês. Nós realizamos projeções de custo, também visando ali o que foi planejado para a obra, acompanhamento de histograma, e mensalmente a gente vem acompanhando se, de fato, o que eles planejaram, o que eles provisionaram de custo de equipe de apoio, equipe de segurança está dentro ali do planejamento. Nós temos o indicador de médio prazo, que é o índice de restrições removidas, o IRR, onde nós elencamos ali, no médio prazo, as principais restrições a serem removidas dentro de um período ali de 3 meses. Então, esse indicador também é acompanhado. E a gente faz um contraponto com o indicador de PPC, que é o percentual de atividades planejadas e concluídas no prazo. Então, se você não tem uma boa aderência no médio prazo, provavelmente o seu índice de PPC também não vai ser real e não vai ser ideal ali, não vai ser bom, não vai estar acima ali dos 80%, que é a margem que a gente costuma trabalhar. E muito mais importante que esses percentuais também são os motivos pelos quais as atividades não estão iniciando ou finalizando no prazo que a gente planejou. Então, mensalmente, nós realizamos reuniões, compilamos todos esses dados hoje num relatório físico, né? E realizamos reuniões juntamente à diretoria, os engenheiros, onde nós apresentamos esses dados e discutimos as estratégias a serem adotadas para a retomada tanto de custo quanto de prazo. Então, essa discussão ela é feita mensalmente lá na Terral. Nós elencamos até como comitê de engenharia interno, vamos assim dizer, onde a gente discute uma obra X está executando e trouxe tecnologia tal e inovação tal. Vamos implementar em outra obra? Vamos fazer um estudo de uma composição X para ver se a gente consegue reduzir o custo aqui. E, em relação ao prazo, o que a gente pode estar fazendo para chegar vamos dizer, no resultado mais assertivo. Então, basicamente, estes são os principais indicadores que a gente tem acompanhado. A Vitória falando sobre essa questão dos acompanhamentos, né, dos índices de custo, índice de prazo, essas questões. No sistema que a gente usa, a gente consegue ter essa visualização toda. É importante. E a gente ainda tem também esse comparativo entre as obras. Então, a gente consegue já fazer isso. Está sendo quase tempo ideal, né? Como é que é o nome do prazo? Tempo hábil.
está sendo em tempo hábil. Então, nosso diretor também abre lá e já sabe como é que está acontecendo lá na obra hoje. Se está com índice de custo baixo, índice de prazo atrasado. E dentro dessa temática, né, da gente conseguir controlar a nossa produtividade, a mão de obra da produção, nós contratamos recentemente uma engenheira de produção, né, que ela está trabalhando com a gente, e ela está estudando esse fluxo dentro do canteiro. Nós estamos fazendo essa questão. E hoje a gente estava discutindo, porque a nossa preocupação hoje é a atualização das composições para o orçamento. Quais são realmente os nossos coeficientes, né? Muitas vezes a gente usa muito SINAP, da construtora da esquina, ou que o menino falou lá no final do ano, eu gastei tanto. Então, assim, hoje a gente já tem alguns dados que podem ser estudados. E conversando hoje, a gente estava analisando como que a gente ia conseguir, porque a gente tem 3 itens numa composição, né, que é material, equipamento e mão de obra. Então, a gente entendeu que a mão de obra a gente consegue através da ferramenta que nós estamos usando. Mas e o material e o equipamento? Como que nós vamos fazer? E aí, esses dias estava lendo, e ela ela já tinha feito essa apresentação, uma análise do fluxo de trabalho da alvenaria, né? E hoje, conversando, a gente voltou nesse assunto. Falei assim, vamos fazer, então, de novo, a análise do fluxo de valor agregado. Então, como que nós vamos atualizar uma composição? Primeiro, nós vamos fazer todo o processo, a análise do tempo, quanto tempo que o cara gasta para fazer a massa, ele tem que esperar, depois para ele abrir a massa do revestimento, para ele assentar, qual é o tempo real dele, né? Então, nós vamos lá cronometrar, cronoanálise. Então, a gente está indo para esse caminho agora. Então, nós já pusemos na meta que nós vamos trabalhar isso. Com certeza, e de fato, uma das maiores dificuldades, acredito eu, que de todas as construtoras é a mensuração das perdas, né? E hoje na Terral nós estamos com um software chamado Connect Data, que é basicamente uma scanner. Você passa ali com o material, ele faz a leitura através do... Eu anotei aqui o nome. De um infravermelho, RFID. Através do RFID, e ele faz o reconhecimento daquele material, e quando o funcionário chega no pavimento, faz outra leitura. Então, a gente consegue mensurar o quanto de material subiu, qual que foi o deslocamento. Nós estamos implementando isso na primeira obra, né, dentro da Terral, e a intenção é acompanhar mesmo o desenvolvimento desse projeto. É um projeto ainda, né? E a empresa também... a empresa que está implementando também está no início, né, da implementação, então a gente está ali de mãos dadas tentando passar por essa fase aí, e mapear as nossas perdas de uma forma mais tecnológica, vamos assim dizer, mais rápida, né, porque de fato hoje é uma dificuldade que nós temos dentro dos canteiros de obra. Connect Data. Eu vou passar o microfone para o professor Júlio. Eu até trabalhei, numa época, de consultoria numa empresa de projetos de dutos terrestres para a Petrobras, implementação de sistema de gestão da qualidade, na época. Sei lá, 2000, não sei. E eles já trabalhavam com o leitor de código de barras, que é o que a Vitória referenciou, para a identificação da sequência dos tubos a serem instalados. Porque o que acontece? Na hora de eu levar esses tubos no armazenamento, eles têm que ter uma sequência, leitura dos códigos de barra para armazenamento, para depois serem utilizados na sequência de instalação dos dutos terrestres. Caso contrário, na hora de eu retirar, eu vou ter problemas. Imagina, 15 anos atrás, né? E isso agora, cada vez mais, tem chegado nos nossos canteiros para os demais materiais, ou seja, eu consigo ter o controle, de fato, de onde o material se encontra, qual a quantidade, o estoque real, que é o maior problema de obra, às vezes é controle de estoque, vocês têm esse problema. E antes de tudo, né, e trazendo para uma outra questão, é trazer a gestão, né, a Vitória viu bastante isso lá em Fortaleza, a gestão
dos suprimentos elencado, atrelado ao planejamento. Ou seja, do mesmo jeito que eu penso nesse planejamento com relação à alocação de recursos, alocação de mão de obra, eu também devo pensar para a alocação de suprimentos, mas de forma inteligente, não é só a compra antecipada para evitar a falta desse material, e sim onde ele vai ser alocado, trabalhar com cross-docking, né, trabalhar com inventariado, aonde ele vai ser alocado dentro do canteiro para evitar duplo manuseio, que, mais uma vez, é uma perda de produção. É isso que nós queremos evitar, né, quando nós falamos sobre linha, evitar as perdas de produção. Então, chegou lá dentro do canteiro, eu vou direcionar direto lá para o pavimento, mas no local certo, na quantidade certa, sem desperdício, sem duplo manuseio, no momento que aquela frente de trabalho precisa. Você queria complementar, né? Sim, eu só quero dizer, gente, que a minha formação o mestrado eu fiz com o Heineck, né, lá em produção civil. Mas depois, por contingências pessoais, eu acabei que trabalhei mais com engenharia de produção pura. Então, hoje aqui, Tatiana, para mim está sendo um momento assim de revisitar certos conceitos, sobretudo de aprender muita coisa que eu, né, já há algum tempo não venho trabalhando, né? Mas eu queria aproveitar, né, a fala do Felipe aqui, partilhar com o Felipe assim, essa angústia, muitas vezes, de fazer um evento e não ter essa presencialidade que gostaríamos, né? Além disso, eu e o Felipe torcemos o mesmo time de futebol, né? Então partilhamos também o mesmo time, né, Felipe? Mas uma questão que o Felipe trazia, né, da construção civil, que é a indústria mais atrasada entre as indústrias, né? Tem uma provocação isso para nós. E, de fato, hoje, quando eu também voltei a ser engenheiro civil, porque estou construindo, né, enfim, uma casa, uma residência, estou em obra, então estou revisitando muita coisa assim, nesse sentido também. E, assim, e percebo, né, de fato, que a construção civil ela ainda mantém a sua essência artesanal. Nós falamos isso há 50 anos e não superamos isso ainda. E agora, até outro dia, eu via, por exemplo, uma alternativa que surgiu aí, aqui parece que em Goiás o pessoal está utilizando, que é o revestimento em gesso, né, pelo menos internamente. Quer dizer, quando eu estudava lá, isso era tudo que nós queríamos, a gente jogar processo, quer dizer, vamos eliminar chapisco, emboço e reboco e fazer um revestimento direto na alvenaria, mas tem que ter uma alvenaria bem feita. Eu não sei se isso está sendo utilizado aqui, mas outro dia eu vi, lá no Rio Grande do Sul, essa alternativa, assim, fiquei encantada. Não sei se está funcionando bem por aqui. Quero até ver se adoto na obra lá. Uma outra questão também que, assim, que prova talvez ainda um certo atraso que nós temos é o que a colega acabou de falar aqui, né, que é mensuração de desperdício. Bom, para começar, não era para ter desperdício, né, mas temos que medi-lo. Quando eu estudava lá, eu lembro que tinha um número mágico, assim, 30%, né, que ninguém sabia de onde é que surgiu o número, mas falava 30%. Alguém falou e todo mundo acreditou, né? Mas assim, o Biraci publicou isso e todo mundo acreditou, né? E assim, até hoje nós temos dificuldade de medir isso, né, de mensurar esse indicador, né? Mas, assim, a despeito dessa questão, por exemplo, o surgimento do gesso, né, agora, o que eu pergunto para vocês, assim, há quanto tempo essa tecnologia está ali latente, passível de ser utilizada, daqui um pouco só agora, sei lá se isso é recente, mas vem sendo utilizada, e que se é uma alternativa que, de fato, queima etapas da obra. A despeito das tecnologias que estão surgindo aí, tinha uma lá que estava pronta, já não é um RFID, não é um 4.0, etc, etc. Mas eu vejo assim que essas tecnologias só serão, de fato, incorporadas no setor assim, por uma condição que é absolutamente sine qua non, que é a alta direção apostar nisso. Porque se não tiver isso, esquece. Então, assim, as empresas que estão aqui, as empresas do setor, têm que acreditar nessas coisas, né? Têm que assumir isso e se comprometer com isso. Tatiana, sobre a pergunta que tu fizeste ali das tendências, né? Eu vou me colocar aqui como cliente que quer daqui a um pouco adquirir um imóvel, né? Então, assim, eu vejo que o grande desafio, né, é a tal da customização, que já tem sido tratado aí, né? Eu quero um apartamento para chamar, eu quero um apartamento para chamar de meu, né? Uma casa para chamar de minha, com a minha cara, né? Então, assim, eu quero um apartamento que tenha churrasqueira a carvão, hidromassagem, na sacada, né? Água quente encanada, um boiler, coisa do gênero, etc, etc. Né? Mas ainda tem as preferências da minha mulher. Aí que é o problema, né?
Então, assim, esse que eu vejo que é o desafio que está posto aí cada vez mais com essa ascensão do poder do mercado, do cliente, né, que já vem de muito tempo. Só para assim, contribuir um pouco com teu questionamento aí. Eu tenho a tua solução. Escute o 34º episódio, que nós estamos conversando sobre personalização e customização, sobre os desafios relacionados. Porque o que acontece? A empresa seria sensacional se ela conseguisse personalizar e atender todas as necessidades do cliente 100%, sem ter problema de atraso, sem ter interrupção de processo, sem ter problema de terminalidade, sem ter problemas com relação à gestão desses diferentes projetos dentro do canteiro. E gestão de pessoas, dos clientes dentro do próprio canteiro. Então, é uma dificuldade. E aí o que nós trazemos, existe todo um estudo, inclusive com inteligência artificial envolvida, com modelagem, ou seja, trazendo a matemática para essa necessidade de interpretação. Em outras palavras, eu vou tentar identificar quais são as principais tendências de personalização em todo o país, fora do país, tendências, etc., e interpretar esse resultado e customizar, ou seja, não é personalizar, é customizar, é tentar trazer esse conjunto de necessidades agregando valor, 100% de valor a um produto customizado. Ele falou entregar valor lá também, me chamou. É assim, dentro dos 5 princípios da produção enxuta, nós temos valor, fluxo de valor, fluxo contínuo e produção puxada. Então, relacionados aos princípios da produção. A gente está falando sobre Lean Construction, Lean Production, né? Ou Lean, a filosofia Lean, né? A parte, que traz todo esse conceito. Então, assim, eu vou produzir aquilo que é considerado valor sob a ótica do cliente, né? Just in time, trabalhando com produção puxada. Então, eu só vou fornecer informação aquela que é necessária, no momento que é necessário, senão está interrompendo aqui a minha tomada de decisão e assim por diante, né? Eu vou fazer mais uma pergunta, e aí, para nós encerrarmos esse momento de discussão, e para nós aproveitarmos um pouco a noite. Né? O pessoal me perguntou muito, inclusive a Natasha Sauer me mandou uma mensagem falando assim: Tatiana, você tem certeza que você vai agendar esse evento na semifinal da Copa? Eu falei assim, vou, porque a gente precisa festejar, nós, como equipe do projeto em construção, né, precisamos nos encontrar, ouvir um pouco de música, beber uma espumante, como de praxe nos nossos eventos. Né? A gente não quer só se reunir, a gente também quer se divertir, porque nós somos pessoas. Né? Dentro daquele tripé tecnologia, processo, pessoas, nós somos pessoas. As pessoas precisam se encontrar, precisam, antes de tudo, gerar ideias, né? Novas ideias, novas conexões, novas soluções, novos problemas, né, Eduardo? Traz os nossos problemas também, eu acho que isso é importante. O Iramar falou bem, assim, adoro escutar as dores, porque eu vou buscar a solução. Aí, só fazer mais uma última pergunta aqui para o Renato. Né? O Renato, ele é um engenheiro chão de fábrica. Tá? Por isso que ele está aqui hoje. Assim, aquele engenheirão, assim, Tatiana, vai lá, participa da mesa redonda. Eu não sei, eu acho que eu vou atrasar, porque minha fundação está complicadíssima. Né? E eu achei o máximo de falar isso para mim. Falei assim, que ousadia, né? Falar que vai atrasar, porque está lá uma fundação complicada, né? Que está me dando trabalho. Estou brincando aqui com ele, no sentido seguinte... Né? A obra está no sangue. Né? Eu sou aquele engenheiro que eu estou lá na frente, eu não posso abandonar a produção. Em resumo, foi isso. Esse foi o recado dele. E eu acho isso muito importante. Eu queria te fazer uma seguinte pergunta. A gente está falando de gestão data-driven o tempo todo aqui, gestão de informação, gestão de tecnologia, de informação. Como que a gente pode, de fato, levar essa gestão data-driven imposta lá na alta diretoria para o mestre de obra, lá dentro do canteiro, para que, de fato, tenha uma mudança de comportamento? Quando a gente começou a discutir sobre esse negócio de data drive, até comentei com alguns colegas aqui, e eles me retornaram o que é isso. Né?
Eu vejo que nessa discussão aqui, até acredito que te respondeu, né, Pedro? É essa gestão de dados, que criou-se um nome bonito para essa gestão de dados, dashboards, indicadores, índices, né? E que tudo isso aqui, eu vejo que a gente está recolhendo isso dessas ferramentas e está trabalhando isso no plano estratégico, aqui junto com a administração da obra, com a diretoria. E daí, como é que você leva isso lá para o operacional, né? O pessoal lá do operacional não está sabendo dessas ferramentas, dessas contas, de tudo isso. Então, eu vejo que o melhor jeito é você trazer meta para esse pessoal. Expor o indicador dele, explicar para ele e mostrar comparativos. Esse comparativo entre obras é fenomenal, gera até uma competição, né? Tomara que saudável, que seja saudável. Isso. Então, traz isso também para o operacional, né? Lógico que respeitando ali e tudo mais. E o que eu quero falar? Você trazendo isso para a pessoa, através de, vamos falar, reuniões, treinamentos, capacitação, né? Aumentar a frequência disso com o colaborador e sentir a dor dele, né? A gente comentou aqui, sentindo a dor da empresa, sentir a dor do colaborador. Porque, às vezes, o que vai melhorar o seu indicativo não é aquilo que está ali, que a gente está estudando, tanto assim na literatura, com esses nomes, tudo. Às vezes, uma ferramenta nova para o seu colaborador, né? E aí é trazer esse indicador, converter tudo isso para o chão de fábrica. Nesse último mês, a gente teve até uma reunião de final de ano lá na consultora, na CMO, e a gente instaurou, então, para o ano que vem, um comitê de inovações, né? Que é justamente isso, pegar esses indicadores e levar para o chão de fábrica e para realmente trazer uma inovação para dentro dos nossos processos. Seja um processo novo, a gente cita aí o drywall, né? E seja uma ferramenta nova, e isso aí acredito que a gente melhora toda a cadeia, né? Hoje a gente trava muito nessas inovações de processos em fornecedores. Acredito que os colegas que estão aqui, essa parte, por exemplo, do drywall, a gente tem alguns fornecedores, mas não é semelhante a São Paulo, por exemplo, que já tem fábricas modulares ali, que já chega o negócio pronto. A parede já vem pronta, já sobe lá para o pavimento, só chapeia e acabou. Também. É cultural e de... Isso, tem isso também, né? Aí você já volta lá na parte do cliente, né? E trabalhar isso lá na venda e tudo mais. Existe uma incorporação de cultura, faz parte do processo, faz parte do cotidiano ali de quem consome aquele produto ali, que internamente é parede de bloco de gesso. E aí alguém vai me perguntar, e o desempenho? Passa, gente, tudo ensaiado, tudo bem pensado, se é necessário uma acústica melhor, eu vou colocar um painel duplo, com uma proteção interna, enfim, é o que é feito. Com todo cuidado na posição da caixinha, que não pode estar do mesmo lado, senão o acústico não passa, tá? É tudo ensaiado. Assim, alvenaria só a parte externa, alvenaria mesmo, bloco, a parte de periferia e, internamente, bloco de gesso. Utilizam 30 anos, né? Então, assim, é uma questão de apresentar para o mercado também essa mudança de comportamento, né? Isso faz parte. Mas eu queria, assim, fazer um convite, na verdade, a todos os profissionais para examinarem com cuidado a possibilidade de fazer, né, ingressar no programa do mestrado profissional
em Engenharia de Produção, né, lá da Faculdade de Ciência e Tecnologia. A Tatiana lidera toda essa discussão vinculada à produção civil, Lean Construction. E então eu queria deixar assim essa provocação a vocês, porque talvez assim ao fazer esse curso essas dores que nós falamos suavizem-se um pouquinho, né? Então quero deixar esse convite aqui. Obrigado. Muito pertinente, professor Júlio. Assim, acho que as construtoras elas são muito bem-vindas, né, a fazer o mestrado profissional, né, não é mestrado acadêmico, mestrado profissional. Exemplo do Renato, a Rúbia está ali, eu acho que pode falar um pouco mais sobre isso. O Eduardo já foi convidado várias vezes, a Cristiane já foi convidada, aqui a Vitória também já foi convidada. O Wesley, faço convite para vocês. Você pode falar sobre isso, né? Assim como orientando aí, pode falar um pouco sobre isso. Tem excelentes profissionais preparados para darem soluções práticas para as empresas onde vocês atuam e para o mercado de modo geral, associando aí a teoria, né, à prática. Não é fácil, né, Rúbia? A Rúbia está ali, balançando a cabeça, não é fácil, mas eu acho que é muito produtivo, né? Quer falar sobre, Rúbia, já que o professor... Eu deixo para o Renato tomar um pouquinho dessa trajetória, o quanto me mudou esse mestrado. Abriu assim N pensamentos novos que você consegue aplicar ali e às vezes até melhorar o seu modo de gerir, de gestão dentro das pessoas. Então, assim, só até retomando a pergunta, professora, como integrar isso lá de dados, da gestão Data Drive, lá no canteiro com o mestre, e aí é até o que a gente trabalha, né, no mestrado. Eu acredito que é interessante fixar que é a simplicidade do dado, né? Você chegar num dado fácil, de modo que você possa passar para o seu colaborador. E isso a gente trabalha muito bem lá dentro do mestrado. E eu tenho certeza que para todos aqui é uma oportunidade assim enorme. Realmente vale a pena. Eu acho, o que o Renato está falando sobre os dados de perdas por Mequindu, né? Tem alguns aqui do grupo de pesquisa, né? Tem a Rúbia, tem a Gabriela aqui também, a Giovana saiu aqui, mas tem um grupo grande, são mais, hein, Rúbia? Quanto, Gabriela? Acho que são umas 12 no total. No total, não, no mestrado 7. La Juana está ali também. Da interpretação de um dado que ele é um pouco mais robusto, mais trabalhado, mais difícil de ser interpretado, levando para dentro do canteiro, né, de uma forma mais simples, para realmente gerar tomada de decisão. Eu acho que a Cristiane teve contato com esse formato, né, de informação, o Wesley também teve, a Victória também. Acho que vamos fechar. Eu queria você relatar de uma forma bem informal, qual que é a tua percepção desse benchmark que você fez lá em Fortaleza. O que você viu de diferente? Porque o Júlio comentou sobre a parede de gesso. Tenta resumir aí. Eu sei que é difícil de resumir uma experiência tão intensa, né? Mas o que você viu de diferente? Porque eles implantam Lean mais de 20 anos. Tá? Um tempo de implantação bem razoável do que a gente vê dentro dos nossos canteiros. É bem complicado assim resumir tudo que foi visto lá, mas uma palavra do Alexandre Mourão que me pegou bastante, assim, que me fez pensar na importância que eles dão para as pessoas mesmo. Eles têm um olhar muito carinhoso para o funcionário. Eles têm uma fidelização muito bacana dos funcionários. Então, no final de cada obra, eles têm um projeto onde eles elencam 5 funcionários que precisam ali de uma reforma da casa, porque ele falou o seguinte: como que eu vou cobrar
higiene, organização e etc., se o funcionário não tem isso dentro da própria casa. Então, isso me chamou bastante atenção. Outra questão também foi a unidade do mercado de Fortaleza. Eles têm um grupo de inovação, o InovaCom, do qual eles fazem reuniões semanais, agora parece que vai ser mudado, vão fazer reuniões quinzenais, onde eles discutem inovações do mercado. Então, são donos de construtoras, diretores de construtoras, que discutem ali entre si e fomentam o mercado de uma forma geral. Então, isso gera um aprendizado, não só para a construtora deles, mas para o mercado como um todo. E o mercado melhorando, isso é bom e gera resultados positivos para todo mundo. Então, esses 2 pontos me chamaram bastante atenção. Ele até costuma brincar falando assim, a única coisa que nós não compartilhamos é a negociação de um terreno. Os demais dados nós compartilhamos 100%. Então, uma coisa que eles fazem muito, até o Eduardo uma vez falou, né? Assim, nossa, dentro do Melios eu tenho fichas diferentes, fichas de verificação de serviço diferentes em todas as empresas. Por que não se trabalha em uma unificação dessa entrada de dados? Isso vale para indicadores, né? Por que não fazer um clube de benchmark? Né? Há 10 anos atrás, eu fiz uma dissertação relacionada exatamente com essa. Nós levantamos indicadores de várias empresas, foram 12 empresas, nós identificamos a diferença entre os indicadores entre as empresas, e nós sugerimos um padrão, um modelo. E nós tivemos a ingrata surpresa de que as empresas não estavam dispostas a mudar os seus indicadores, até mesmo para a gente trabalhar um comparativo. Talvez agora, em 2023, nós estejamos um pouco mais preparados, né? Mas nós tivemos uma negativa naquela época, tem mais de 10 anos. Sei. Isso vale para indicadores, né? Falo dados de produtividade, dados de não conformidade, dados de perdas. O pessoal lembra muito de perdas, aquelas perdas que saem em caçamba, né? Volume de resíduo gerado, mas nós temos perdas por transporte, perdas por espera, perdas por armazenamento, superprodução, né, o retrabalho, aquela perda incorporada que não sai em formato de caçamba, e aí não é contabilizada também, né? Aquele revestimento ali. Exatamente. Então, inclusive, nós fizemos um levantamento do nível de maturidade Lean nas empresas construtoras. Várias empresas construtoras participaram com o trabalho do Carlos Boide de Camargo Filho. Já tem uns 4 anos isso. E nós identificamos que nenhuma construtora que participou desse levantamento mede esse tipo de perdas. O único tipo de perda que era monitorado naquela época era o volume de resíduos gerados, mas perda por transporte não se sabia. Quanto que você perde por transporte? Você monitora esse dado? Então, isso não era monitorado. E, enfim, né, é só um resgate. E lá em Fortaleza, mesmo na Serrolim, o pessoal faz um mapeamento bem fidedigno. Assim, né? Por exemplo, eles mostraram o mapeamento do serviço de alvenaria. E a alocação dos pallets, todo um projeto de layout de canteiro, como que vai ser a subida desse material, e estudando a forma como os funcionários estavam trabalhando ali e a alocação do material no pavimento, eles conseguiram reduzir meio dia de trabalho. Então, é muito nessa linha, né? Vamos reduzir o time aqui, o ciclo das atividades, como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai agregar nesse sentido. O Wesley não está aqui, infelizmente, ele poderia relatar. Nós fizemos um trabalho lá na Pontal, numa obra perto lá da universidade, que nós conseguimos, por meio de uma movimentação simples do canteiro, por meio do mapeamento de fluxo-valor atual e futuro, reduzir, em termos de produtividade, um pavimento. Só movimentação. Foi só movimentação de espacialidade no posto de trabalho, zero de investimento, só questão do tempo de transporte, tempo auxiliar, redução de tempo auxiliar. Então, assim, tem muitas alternativas. Gente, vocês me conhecem, né? Eu falo, eu gosto, né? Eu vivo isso aqui. Poderia estar até 11 horas da noite, estão me puxando a orelha aqui, me mandando mensagem. Falei assim, olha, tem um coquetel ali fora, está o cantor lá, diz que o cantor vai embora. Já me ameaçaram aqui dizendo que o cantor vai embora.
Eu acho que assim, vocês estão aqui antes de tudo para a gente fechar esse ano, né? Fechar com se divertindo. Gostei de ver a Gabriela. A Gabriela é nossa antiga e eterna, né, coordenadora aí do podcast em construção. Hoje o podcast em construção ele só tem essa cara de modernidade, essa estrutura, porque a Gabriela deu sangue aí. Até hoje eu cobro ela, Gabriela, quando que você vai voltar mesmo, hein? Né? Assim, igual o Thiago, né? Quantos anos você já se formou, Thiago? Só um. Eu perco a conta, né? Todo evento eu chamo ele, resgato, mas brincadeiras à parte, esse é um momento de confraternização. Então, eu nem vou te chamar de novo para fazer esse encerramento, eu mesma vou fazer. Eu convido a todos para nós nos reunirmos ali na antessala, né, no foyer, né, como foi dito no último evento, de forma muito elegante, para nós brindarmos esse ano de 2022, hoje com a presença do diretor aqui da FCT, Júlio Valandro. Né, eu passei a semana séria, Júlio César Valandro, a semana inteira cobrando, olha, eu quero que você esteja presente para você representar em resposta à universidade aos questionamentos que muitos representantes aí nos têm feito. Muito obrigada aí por integrar. Tatiana, você podia chegar às 18 horas para o jogo? Não, 17 horas. Mas é isso, tá? Damos por encerrado e vamos para o nosso terceiro momento ali de confraternização. Vamos,